Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar do ILSE. Acredito que esse seja o nosso primeiro webinar de 2021, então espero tê-los aqui conosco durante esse ano. E antes de começar o webinar, eu vou apresentar rapidinho o ILSE, eu acho que muitos já conhecem, mas para quem não conhece, vou falar um pouquinho rapidinho o que é o ILSE. Então, o International Life Science Institute, ILSE, é uma rede global de cientistas da academia e do setor privado que trabalham em conjunto em um ambiente neutro sobre os mais elevados princípios de integridade científica para gerar, analisar e comunicar a ciência necessária para melhorar a saúde pública e o bem-estar, bem como a proteção ambiental. O ILSE está presente ao redor de todo o mundo, sendo que a sede é em Washington, nos Estados Unidos. Como nós trabalhamos? Nós identificamos em conjunto os desafios regionais em temas associados à ciência da vida, nós unimos as capacidades técnico-científicas da indústria, da academia e do governo, e nós favorecemos o impacto positivo na saúde pública e no meio ambiente. Opa, desculpa. O ILSE tem também um compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, onde todas as atividades elaboradas dentro do ILSE e das forças-tarefas devem estar de acordo com um desses objetivos, com pelo menos um, né? Pode estar de acordo com mais de um objetivo também. Para você se cadastrar e receber todas as nossas informações, por favor, entre no nosso site, esse é o QR Code, e lá vocês se cadastrem para receber os materiais de divulgação, os materiais do que a gente está fazendo, vocês podem baixar, inclusive no site, as publicações que são feitas por nós, está tudo lá. E as nossas mídias sociais, então, por favor, nos sigam no nosso Instagram, desculpa, não temos Instagram ainda, no nosso LinkedIn e no nosso Facebook. Aliás, nós temos Instagram sim, tá? Desculpa, gente, eu me confundi agora, mas a gente tem Instagram e tem Facebook, além do LinkedIn. Bom, entrando na questão do webinar de hoje, nós vamos falar sobre bases científicas para o uso seguro de edulcorantes, né? Então, teremos como coordenação a doutora Silvia Ramos e como palestrante a doutora Maria Cecília Toledo. Esse será o primeiro bloco e teremos o segundo bloco no dia 20/5. Vocês, quem já se inscreveu no primeiro bloco, automaticamente está inscrito no segundo bloco. Algumas questões importantes antes da gente começar, então, em relação à declaração de isenção de responsabilidade, as opiniões expressas nas seguintes conferências são do apresentador, especialista e cientista, e não refletem as do ILSE. Todos os palestrantes tiveram total liberdade para preparar sua conferência. Informações gerais. Então, vocês podem usar o chat para anotar suas perguntas. Se der algum problema com a transmissão do webinar, não se desconecte, pois outra pessoa dará suporte na plataforma. Então, vou apresentar agora a nossa coordenadora do webinar, que é a doutora Silvia Ramos. Ela é nutricionista, doutora em Ciências Aplicadas à Cardiologia, pela Unifesp, especialista em Nutrição Materno-Infantil pela Unifesp e especialista em Saúde Pública pela Faculdade de Ciências de Saúde Pública da USP. É coordenadora de Nutrição do Ambulatório de Lípides, da Unifesp, é membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Departamento de Aterosclerose, coordenadora do Departamento de Nutrição da Sociedade Brasileira de Diabetes e membro da Sociedade Brasileira de Diabetes de São Paulo e colaboradora do Grupo de Educação e Controle do Diabetes e do Centro de Diabetes da Unifesp. E fundadora do Ensino Educacional. Então, doutora Silvia, eu vou deixar então com você, para a senhora dar seguimento ao webinar. Muito obrigada a todos pela atenção e tenhamos todos um ótimo webinar. Obrigada. Obrigada, Flávia, pela apresentação. É um prazer estar aqui com vocês hoje, moderando essa mesa, né, no qual a gente vai trazer muitos aspectos relevantes e aí uma linha do tempo de tudo que é necessário para a gente avaliar a segurança dos edulcorantes e trabalhar num aspecto técnico aí junto com a nossa palestrante, a doutora Maria Cecília, e eu também posso fazer um contraponto com a prática, uma vez que dentro da nutrição clínica, principalmente para as pessoas com diabetes, a gente tem uma grande demanda, né, de questões relacionadas ao uso dos edulcorantes. Então, eu gostaria de apresentar a doutora Maria Cecília,
de Figueiredo Toledo, ela é engenheira de alimentos e doutora em ciências de alimentos pela Unicamp, tem pós-doutorado em toxicologia de alimentos pela Oregon State University nos Estados Unidos, docente titular aposentada da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, participou aí de comissões de especialistas, como na FAOMES, de peritos de aditivos alimentares, além de compor grupos técnicos de aditivos alimentares junto à Anvisa. Hoje ela também é membro da diretoria do Conselho Científico e Administração do ILSE Brasil e coordenadora científica da Força Tarefa do Food Safety. Compõe a delegação brasileira nas reuniões do Codex Committee Food Additives. Seja bem-vinda, Maria Cecília, e espero aí essa apresentação que vai nos esclarecer muito sobre toda essa questão aí da segurança, dessa linha do tempo, o que a gente tem que prestar atenção para que, de fato, os edulcorantes possam ser utilizados com segurança, entendendo a eficácia deles. Ela já está aqui com a gente? Já estou aqui, estão me ouvindo? Sim, doutora Cecília. Coloca o modo de audiência? Por favor, habilitar a câmera agora. Habilitei. Autorizar ou compartilhar a webcam. Compartilhado. Está mostrando? Ainda não a vejo. O meu aparece compartilhado. A apresentação da senhora aparece, mas só a câmera que está faltando. Compartilhar a webcam. A senhora pode tentar nesse... Minutinho só. Pronto? Perfeito. Ótimo. Seja bem-vinda, então. Tá ótimo. Prazer estar aqui com você hoje nessa mesa. Espero para a gente fazer o contraponto aí do técnico com a prática clínica. Você pode contar comigo aí na prática. Tá bem, muito obrigada. Obrigada, doutora Silvia, por coordenar esse bloco. Agradeço a todos os que estão nos assistindo pela participação. É uma satisfação muito grande dar início hoje ao bloco 1 dessa série de webinars sobre edulcorantes, que a Força Tarefa Food Safety preparou para vocês. O tema de hoje trata, então, da segurança de edulcorantes e eu tenho imensa satisfação em apresentar. Bem, eu preciso sair, eu não consigo mudar aqui. Tenta no mouse, doutora Cecília. Pronto, agora sim. Então, como diz a Flávia, eu não tenho qualquer conflito de interesse relacionado a essa apresentação. Todos os slides foram preparados por mim e refletem a minha opinião sobre o tema, que é bastante sedimentada em informação internacional. Bem, hoje nós vamos abordar nessa sequência a avaliação do risco de aditivos alimentares, destacando o papel do JECFA nesse processo. Em seguida, vou fazer algumas considerações sobre edulcorantes específicos, mencionar publicações da FAO e OMS sobre o tema e mostrar para vocês como é que se acessa facilmente a base de dados sobre a segurança de aditivos alimentares, incluindo neles os edulcorantes. Rapidamente passar pela norma geral para vocês, para quem tiver interesse, né, em acessar, e fazer umas considerações finais. Bem, vamos lá. Bem, edulcorantes são substâncias diferentes dos açúcares que conferem sabor doce ao alimento. Imagino que a maioria de vocês já saiba disso. É uma das 23 classes de aditivos alimentares que são autorizadas para serem usadas em alimentos. Talvez a classe mais polêmica, né? Sempre, tempos em tempos, algum dos seus componentes dessa classe, né, de aditivo aparece na mídia, tendo a sua segurança questionada. É importante que vocês saibam que, como qualquer aditivo alimentar, a utilização de edulcorantes em alimentos só é autorizada e só se justifica quando existe realmente uma necessidade tecnológica e o seu uso é comprovadamente seguro. Os órgãos de regulamentação responsáveis por autorizar o uso de edulcorantes são
distintos, dependem de países. Existem órgãos que são regionais, como é o caso da Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, outros são nacionais, como a Administração de Drogas e Medicamentos dos Estados Unidos, também os padrões alimentares da Austrália e Nova Zelândia, e o único órgão de regulamentação internacional, na verdade, é o Códex Alimentários. E é nesse órgão que a Anvisa, que é a nossa agência de regulamentação para aditivos alimentares, baseia as suas decisões. A Anvisa toma como referências outras regulamentações, mas basicamente a aplicação, a solicitação de uso de um aditivo alimentar deve atender às normas do Códex e principalmente as orientações que é dada por um comitê conjunto de aditivos alimentares da FAO e da OMS, conhecido como JECFA. Vamos falar um pouquinho sobre o JECFA para vocês conhecerem o trabalho desse comitê. JECFA é um sinônimo, né? O short name, né? Para Joint Expert Committee on Food Additives. Embora a palavra aditivos alimentares esteja no nome do comitê, esse comitê também avalia a segurança de droga veterinária e de contaminantes, mas não juntamente com os aditivos alimentares, em épocas distintas. O JECFA é um comitê internacional de especialistas, ele é administrado em conjunto pela FAO e pela OMS, então ele é responsável por determinar se um aditivo pode ser usado com segurança em alimentos. Esse comitê é composto, né, por especialistas de diferentes áreas de especialidade, e esses especialistas são identificados através de uma chamada pública mundial que segue um cuidadoso critério de seleção. Uma vez selecionados, os especialistas fazem parte do que se chama um roster of experts, uma lista de peritos que vão ser convocados conforme a agenda da reunião. E esses especialistas, essa escolha, essa seleção, procura contemplar o sexo feminino, masculino e também todas as regiões do mundo. Ou seja, nós temos especialistas da Ásia, Europa, América Central, América do Sul, e as pessoas, os especialistas não representam seus países, eles representam a si mesmos e não podem ter qualquer conflito de interesse com a agenda da reunião, com as substâncias que vão ser avaliadas. As reuniões desse comitê ocorrem anualmente, um ano em Roma, que é a sede da FAO, e outro ano em Genebra, que é a sede da OMS. Evidentemente, o ano passado a reunião foi virtual e esse ano também está previsto uma reunião virtual em função da pandemia. O que faz o JECFA? O JECFA não faz qualquer experimento, não faz qualquer experiência ou gera dados. Ele avalia, revisa todos os dados químicos, bioquímicos, toxicológicos, tecnológicos e quaisquer outros dados relevantes disponíveis sobre a substância química. As avaliações toxicológicas, né, que são feitas nesse processo, procuram determinar se a substância tem um potencial tóxico e identificar possíveis efeitos adversos à saúde que possam ocorrer a curto e longo prazo. Se as substâncias, se tudo tiver ok, então é estabelecida uma ingestão diária aceitável para essa substância e ela, então, o uso, né, a regulamentação de uso dessa substância em nível internacional vai ser feita pelo Códex Alimentares. Vamos ver, então, como é que é o fluxo de informação, né? Em primeiro lugar, a agenda do JECFA é feita em cima de temas relevantes e prioridades. Quem define as prioridades é a Comissão de Aditivos do Códex Alimentares. Diferentemente da Comissão de Especialistas, o Códex Alimentares, as reuniões do Comitê de Aditivos do Códex os participantes das reuniões são países, são delegações de países, ou seja, existem demandas, né, nacionais, normalmente são indústrias fabricantes de um aditivo novo, ou outra demanda de alguma organização, que pede para que a delegação brasileira, por exemplo, peça que seja dada prioridade para avaliação de uma determinada substância. O país, então, fica responsável por submeter todos os dados que são necessários para que a reunião seja feita em cima dessa substância, né? Inclua essa substância.
A lista de prioridade, você tem prioridade 1, 2, 3, aí depende da substância, depende de em que alimento ela vai ser utilizada, se é um alimento de largo consumo, se existe alguma barreira internacional, algum conflito internacional por causa do uso da substância, enfim, existem alguns critérios para se atribuir prioridade. Isso tudo, então, o Codex leva, né, um dos itens da reunião, da agenda da reunião do Codex é realmente o estabelecimento das prioridades. Também os países membros da FAO e da OMS podem diretamente submeter ao JECFA, né, as secretarias da FAO e da OMS, porque, um detalhe importante, o comitê JECFA não existe o ano inteiro. Ele é estabelecido no início da reunião, em geral em junho, a reunião dura 9 dias, e o comitê é destituído ao final da reunião. O que existe durante o tempo todo é uma secretaria da FAO e uma secretaria da OMS. Então, são 2 secretários que fazem toda essa parte burocrática, a agenda de reunião, coordenam as publicações e tudo. Okay? Então, não existe JECFA até que a reunião aconteça. Bom, uma vez definida as prioridades, a lista de prioridades, é feito o que se chama de chamada de dados pública. Qualquer pessoa, organização, interessado pode submeter os dados que estão sendo solicitados para que o JECFA, então, os avalie durante a reunião. Essa chamada de dados é feita normalmente em setembro, agosto e setembro, e o prazo para que os dados sejam submetidos, em geral, é o final do ano, é dezembro. Uma vez identificadas as substâncias que vão fazer parte da agenda, os especialistas são convocados. Então, existem especialistas que ficam, né, em todas as reuniões, e outros são convocados conforme o tema da reunião, por causa das suas especialidades. Todos os peritos assinam um termo, né, que não tem qualquer compromisso, né, qualquer interesse nas substâncias que são avaliadas. Existem orientações que devem ser seguidas para levar a cabo a reunião. Então, depois das reuniões, são tomadas as decisões e são feitas as publicações que todos podem ter acesso. Para vocês terem uma ideia, isso é uma lista de prioridade que foi feita na última reunião da comissão do Códice. Aqui nós temos, por exemplo, a tabela 1, uma lista das substâncias que são propostas para avaliação pelo JECFA. A substância, qual que é a informação necessária, pode ser dados que são necessários para finalizar uma avaliação de segurança, ou dados para estabelecimento de especificações, dados para reavaliação. De qualquer forma, tem que ter tipo de pedido, quem que está propondo, quem que apoia, qual que é o ano, né, em que a informação foi pedida e quando que o dado vai estar disponível. Tudo isso daí. E aí são feitos comentários, por que está sendo solicitada prioridade para essa substância. E aqui nós temos prioridade 1, 3, 2. Prioridade 1 são aquelas substâncias que vão fazer parte, provavelmente, da agenda da reunião seguinte do JECFA. Depois disso, aqui é uma chamada de dados, né, da lista de substâncias que estão propostas para avaliação e a solicitação de dados. A última reunião do JECFA foi em Roma, foi uma reunião virtual, e logo após a reunião, já em setembro, é publicada essa chamada de dados. E vocês percebam que governos, organizações interessadas, produtores das substâncias, indivíduos, são convidados a submeter os dados. E que dados são necessários? Agora vocês vão ver a quantidade de informação que é necessária. São dados que devem ser fornecidos até 31 de dezembro de 2020, isso foi o ano passado. Né? Então, são dados toxicológicos que devem ser enviados para o secretário da OMS, dados tecnológicos são enviados para o secretário da FAO, e aqui eu coloquei para melhor discutir esses dados, né? Apresentar já em português. Então, quais são os dados tecnológicos necessários? O importante é identificar claramente a substância e indicar a sua pureza. Então, a substância para a qual vai ser estabelecida a especificação tem que ser aquela que vai ser colocada no comércio. E não só isso, essa substância tem que ser aquela que vai ser avaliada também em animais estudados, em animais de laboratório. São solicitadas também considerações tecnológicas, modo de fabricação, alguma interação nutricional, estabilidade da substância, níveis de uso em alimentos, se ela já estivesse sendo usada, ou então que se espera que se utilize nos alimentos, e também os métodos analíticos, né, para identificar e quantificar essas substâncias em diferentes matrizes. Esses dados, em geral, são os dados que são enviados para a FAO
E na reunião, os especialistas convocados pela FAO vão fazer toda a revisão desses dados. Já os especialistas convocados pela OMS vão avaliar os dados toxicológicos, incluindo inicialmente os estudos metabólicos e farmacocinéticos. Vejam bem, o estudo metabólico é extremamente importante, porque toda substância que é para ser usada como aditivo, ela não se acumula no nosso organismo, ela tem que se ingere, ela tem que ser eliminada ou fazer parte de alguma outra molécula no nosso organismo. Estudo de toxicidade a curto prazo, a longo prazo, carcinogenicidade, principalmente toxicidade na reprodução, no desenvolvimento, tudo isso em animais, estudos de genotoxicidade são exigidos ainda estudos epidemiológicos, muitas substâncias são reavaliadas ou já estão consumidas pelo homem. Então, os estudos epidemiológicos são extremamente desejáveis. E, além disso, estudos especiais que são desenhados para investigar efeitos específicos, alguns como mecanismo de toxicidade, respostas imunes, também podem ser exigidos caso a substância tenha algum potencial para algum efeito nesse sentido. Bom, dados de exposição são solicitados em relação aos níveis de uso do aditivo nos alimentos que pode ser utilizado, a produção anual do aditivo introduzida no consumo alimentar, estimativa de ingestão com base em dados de consumo dos alimentos nos quais o aditivo será usado e os padrões de consumo para diferentes grupos da população em função da idade. Esses dados são avaliados em conjuntos, tanto pelos especialistas da FAO, pelos especialistas da OMS. Em linha geral, então, o que aconteceu nessa reunião do JECFA? Uma avaliação do risco, onde foi identificado o perigo, essa palavra eu não gosto muito, né, a tradução para hazard, né, mas na verdade seria a identificação completa do edulcorante, vamos dizer, no caso. Depois você vai caracterizar, vai identificar o potencial tóxico desse edulcorante, se existe, em que dose se manifesta, e com os dados da expectativa, né, de exposição, ou a projeção de consumo, você compara os dados que são considerados aceitáveis para consumo com o que vai ser proposto para ser usado e qual vai ser a exposição para humanos, né? E caracteriza o risco. Se a exposição estiver abaixo dos valores considerados como seguro, o risco é aceitável. Então, vamos ver então como é que eu vou identificar um nível sem efeito adverso. Esse estudo é feito em animais de laboratório, em geral 2, 3 espécies animais. E o que se busca é a maior concentração ou quantidade da substância, muito importante, identificada experimentalmente. Essa dose foi testada, foi oferecida ao animal, que não provoca alteração detectável da morfologia, capacidade funcional, crescimento, desenvolvimento ou vida média do animal. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma curva dose e resposta. Eu vou aumentando a dose, eu utilizo doses mais elevadas porque eu quero realmente ter ver se algum efeito pode acontecer em doses elevadas. Mas o que eu busco é um nível que não tem efeito adverso observado. Então, é essa linha aqui. Nesse caso específico, nesse exemplo, eu tenho 2 níveis que não tiveram efeito. Aqui, praticamente 7 e 10. O nível que é considerado NOEL é o 10, então. Inúmeras vezes com aditivos alimentares, pelo fato deles serem substâncias que não têm um potencial tóxico, você não consegue identificar um efeito adverso. Então, todas as doses testadas não têm efeito no animal. Então, o NOEL é considerado a dose mais alta testada. Bem, eu tendo então esse NOEL, que é expresso em miligramas por quilo de peso corpóreo do animal, eu vou estimar a ingestão diária aceitável para humanos. Então vejam bem a definição de IDA. É uma estimativa da quantidade do aditivo, expressa em miligramas por quilo de peso corpóreo. Miligramas por quê? Porque se aplica a toda a faixa etária, tá? Independe da idade, que pode ser ingerida diariamente na alimentação, mesmo por toda a vida, sem dano à saúde, à luz das informações toxicológicas disponíveis na época da avaliação. Isso quer dizer que se a IDA não é definitiva, se houver novas informações toxicológicas que impliquem que seja revisada, que seja feita uma nova avaliação da substância, né, do aditivo, então a IDA pode ser retirada, pode diminuir ou pode aumentar. Importante destacar que, então, que se aplica a todas as faixas etárias. Entretanto, no caso de edulcorantes, é uma substância que vai substituir o açúcar, que é um nutriente importante na idade infantil e também para gestantes. Então, esse grupo da população, né, recomenda-se
que qualquer substituição, qualquer consumo de edulcorante na dieta seja feita com acompanhamento médico. Agora, para crianças com menos de 3 meses de idade, não é recomendado o uso de edulcorantes ou de qualquer aditivo alimentar. Isso porque o JECFA considera que os caminhos metabólicos não estão completamente desenvolvidos para essa faixa etária e não se pode garantir a segurança de consumo por bebês, então, com menos de 3 meses. No mais, aplica-se a toda a população. O cálculo da IDA é um cálculo matemático. Se a IDA expressa em miligramas por quilo de peso corpóreo, é calculada dividindo-se o nível que não teve efeito adverso por um fator de incerteza. O fator de incerteza para aditivos alimentares, em geral, tem sido 100. E esse fator de 100 engloba 2 fatores de 10. Um fator de 10 para considerar que o homem possa ser 10 vezes mais sensível que um animal de laboratório. E um outro fator de 10 que considera que entre humanos possa haver uma diferença de sensibilidade por um fator de 10. Então, eu tenho 10 vezes 10, 100. Então, preste atenção. A IDA é derivada de um nível que não teve efeito dividido por 100. Isso quer dizer que, se você ultrapassar a IDA um dia, não quer dizer que você está ultrapassando uma barreira de toxicidade, ou seja, uma substância não é tóxica e agora ela vai matar, você vai ter algum efeito adverso, entendeu? Não. Simplesmente, quando você ultrapassa a IDA, você reduziu o seu fator de incerteza. E se por acaso, que é uma situação muito difícil, você atingiu o valor do Noel, é um Noel, não é um efeito tóxico, é um nível que não teve efeito adverso observado. E esse caráter conservador que a gente diz do cálculo da IDA faz com que os órgãos de regulamentação, os governos, tenham uma segurança quando fazem a sua regulamentação, de forma que os usos autorizados são de tal forma, de tal sorte, são tais que a IDA dificilmente vai ser ultrapassada pelo consumidor médio. Então, não fiquem assim muito preocupados se é previsto que, excepcionalmente, que de tempos em tempos se possa, por exemplo, ultrapassar a IDA e isso não vai causar nenhum dano para a saúde do consumidor. Nós falamos agora de uma IDA numérica, né? Mas o JECFA não atribui só a IDA numérica. Existem situações, substâncias para as quais o comitê julga que não é necessário atribuir um valor numérico de IDA. Isso acontece com algumas substâncias que estão presentes naturalmente em alimentos de consumo regular, normal pelo homem, como, por exemplo, o ácido cítrico, o ácido ascórbico, a pectina, né, polissacarídeos. São substâncias que o nosso organismo já conhece, já sabe como é o metabolismo. São substâncias, muitas vezes, polissacarídeos que não são absorvidos, são eliminados inalterados, são completamente metabolizados no trato gastrointestinal. Ou seja, não há preocupação e, normalmente, as substâncias que têm IDA não especificada podem ser usadas em alimentos de acordo com as boas práticas de fabricação. E nós temos, então, a IDA numérica, que foi o que nós acabamos de ver, quando existe, né, é possível identificar um Noel, e temos uma IDA temporária também. A IDA temporária acontece, é atribuída quando o JECFA ainda quer mais alguma informação para completar o dossiê, algum dado sobre mecanismo, sobre metodologia analítica. Então, o que é feito? O fator de incerteza, que normalmente é 100, passa a ser 200. Isso faz com que a IDA seja metade, né? Seja dividida por 2. Então, uma IDA que seria 4, fica 2. Até que os dados solicitados sejam submetidos e, se tudo estiver ok, a IDA volta, o fator de incerteza volta a ser 100. Temos também a IDA de grupo, que é uma IDA atribuída a substâncias que têm um caminho metabólico comum, como acontece, por exemplo, com ácido benzoico e seus sais, ácido sódico e seus sais, os próprios glicosídeos de esteviol. Então, são substâncias que têm um caminho metabólico comum. E a IDA não alocada é atribuída a uma substância quando são submetidos dados para avaliação, porém os dados não são suficientes para se atribuir uma IDA ou se elaborar uma especificação para a substância. Vamos ver agora como é que está a situação dos nossos edulcorantes, né? Aqui eu listei alguns edulcorantes que são autorizados para uso no Brasil, são os chamados edulcorantes de alta intensidade, são substâncias com dulçor bem superior ao da sacarose. Todos eles têm uma IDA já atribuída, né? Os valores de IDA são diferentes, são moléculas diferentes, nós já vamos ver.
O fato de uma AIDA ser maior, por exemplo, ser 40 e a outra ser 2, não significa que o aspartame é mais seguro que o neotame. Ambos são seguros para uso pelo homem. Aqui nós temos o ano da avaliação. Vejam que o aspartame foi avaliado, a AIDA foi atribuída há 40 anos atrás. Ou seja, nós temos dados de consumo em humanos, nós temos dados epidemiológicos, e até hoje ainda são feitos estudos com animais no laboratório para mostrar que o aspartame ainda pode causar algum dano. Então é uma situação um pouco estranha. Mas todos foram, aqui está o ano da última avaliação. Nós temos aqui 2 aditivos, né? A talmatina é uma proteína saída de uma fruta que existe na África do Sul, tem ainda não especificada. O sorbitol é um dos polióis que podem ser usados em alimentos, também tem uma ainda não especificada. Então, essa daí são assim, uma apresentação de alguns dados em relação à AIDA. Depois, falando especificamente sobre os edulcorantes, né, nós temos que ter consciência de que os edulcorantes são compostos específicos com estruturas moleculares distintas, diferentes características físico-químicas, diferentes características sensoriais e caminhos metabólicos distintos. Então, não se pode generalizar, né, o que acontece com edulcorantes, o que acontece com outro, né? Tem sempre que considerar a identidade de cada um deles. O que tem em comum os edulcorantes é que eles não têm efeito fisiológico ou farmacológico. Edulcorante não emagrece, edulcorante não cura, edulcorante não tem qualquer efeito nutritivo. E outra coisa em comum que tem é que eles são submetidos ao mesmo protocolo para avaliação, independente da sua origem. Tanto faz ser extraído de plantas, ser extraído da natureza, ou ser sintetizado, o protocolo é o mesmo, a exigência é a mesma. Então, vamos olhar agora os edulcorantes artificiais. Vejam a diversidade de estrutura química, né? Nós temos aqui 2 sais de sódio, sacarina sódica e ciclamato de sódio. Alguns consumidores se preocupam com o sódio do edulcorante, né? Mas essa preocupação não tem justificativa, porque a quantidade é tão baixa, a quantidade do edulcorante usado em alimento é tão baixa, que se a gente fizer um cálculo, por exemplo, o consumo da sacarina de sódio na sua ingestão diária aceitável, ou seja, 5 miligramas por quilo de peso corpóreo, um indivíduo de 60 quilos, se consumir 300 miligramas de sacarina, apenas 10% é sódio. Isso significa quase 1% das 2.000 miligramas de sódio que são recomendadas para consumo diário. Então, a quantidade é muito baixa e é praticamente irrelevante para o cálculo da ingestão de sódio. Aqui nós temos a sacarina e o acesulfame. 2 edulcorantes que são absorvidos pelo nosso organismo e são eliminados na urina inalterados. Nós temos o ciclamato de sódio, que é parcialmente absorvido e eliminado inalterado, e a parte que é metabolizada é transformada no trato gastrointestinal, em ciclohexilamina, que também é eliminada. A sucralose é um edulcorante que tem 3 cloros na sua molécula, né? Alguns consideram natural, mas não é natural, é sintetizada a partir da sacarose, introduzido 3 cloros, e é uma molécula que ela não é absorvida, ela é encontrada, ela é eliminada nas fezes, inalterada, uma porção muito pequena é absorvida, e o cloro não sai da molécula, ele não é separado da molécula de sucralose. Algumas pessoas confundem sucralose com hidrocarbonetos clorados, né, que são substâncias tóxicas. Mas nesse caso específico, não há preocupação e a molécula não é metabolizada. Aqui o aspartame, né? Aspartame é daquelas moléculas cujo metabolismo é um dos mais conhecidos, né? É um éster de 2 aminoácidos, ácido aspartico e fenilalanina. Então, no nosso organismo, ele é hidrolisado, libera metanol, ácido aspartico e fenilalanina, que seguem o caminho normal do metabolismo dos aminoácidos. A única exceção com relação ao aspartame é que, como libera fenilalanina, é necessário que no rótulo dos produtos que contêm aspartame venha uma informação, uma indicação de que contém fenilalanina, isso em função de um grupo da população, os fenilcetonúricos, que tem uma deficiência no metabolismo da fenilalanina e tem que restringir o consumo de alimentos, né, controlar o consumo de fenilalanina na sua dieta. Aqui, mais embaixo, não sei se vocês conhecem, nós temos o neotame, que é a geração seguinte do aspartame, né? Introduziu-se aqui um grupo trimetilbutil, que tornou essa molécula de 7.000 a 13.000 vezes mais doce que a sacarose. Quantidades muito pequenas
são utilizadas em alimento, e nesse caso específico, a quantidade de fenilalanina liberada é tão inexpressiva que não há necessidade de você colocar no rótulo qualquer informação. Além do neotame, nós temos mais um edulcorante ainda, que não coube aqui para mostrar, que é o adivantame, que aí chega a ser 30.000 vezes mais doce que a sacarose, que também é uma introdução de mais um grupo isovanílico aqui nessa molécula. Então, veja como são diferentes, né? E o dulçor também varia, aqui são faixas de dulçores, porque a percepção do sabor doce vai depender da matriz, da temperatura, né? E varia algumas vezes. Bom, esses então são os artificiais. Agora nós temos outro grupo de edulcorantes, os chamados edulcorantes de corpo. Diferentemente dos edulcorantes de alta intensidade, essas substâncias são menos doces que a sacarose e aportam calorias. A absorção é lenta, né, e é incompleta. Então, a maioria desses edulcorantes, né, nós temos aqui, são derivados de açúcar, são álcoois, né? Álcoois de açúcar, nós temos aqui eritritol, xilitol, sorbitol, manitol, que são derivados de monossacarídeos, e aqui nós temos os derivados de disacarídeo. Com exceção do xilitol, que tem uma doçura parecida com a da sacarose, os demais têm tem praticamente metade da doçura e metade das calorias. Aqui o eritritol é o que ele praticamente ele é absorvido, né? E uma parte muito pequena é metabolizado no trato gastrointestinal, é fermentado, na verdade, né? Então, o fato dessas substâncias serem terem uma digestão, não serem completamente digeríveis, faz com que haja uma parte seja fermentada no trato intestinal e, quando consumidas em quantidades grandes de uma só vez, né, pode causar algum desconforto intestinal, flatulência, gases, né? Por exemplo, já para a Anvisa indica que consumo de manitol acima de 20 gramas, de sorbitol, né, acima de 50 gramas, ou seja, uma vez só, deva ser incluído no rótulo, né, que pode causar efeito laxativo, se espera esse consumo. Agora, o que se vê também é que essa intolerância varia muito de indivíduo para indivíduo. Aparentemente, pessoas que têm o hábito de consumir esses polióis acabam se adaptando, né, e deixam de ter esses sintomas. Os polióis normalmente são usados junto com os edulcorantes de alta intensidade, porque por causa do dulçor ser menor, então você usa um edulcorante de alta intensidade. E ele tem outras funções no alimento, eles dão um sabor fresco, são usados muito em gomas de mascar, em chicletes e tudo. Eles são umectantes também, eles seguram muita água, né? Então tem umas outras funções tecnológicas diferentes dos edulcorantes de alta intensidade. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre edulcorantes de origem natural. E, na verdade, eu acredito que não sejam mais, né? Vamos entender agora o que são glicosídeos, em primeiro lugar. Glicosídeos são um grupo químico, né, de moléculas que tem na sua estrutura uma parte que é açúcar e uma parte que não é açúcar. Nas folhas da estévia existem glicosídeos. Nesse caso, a parte que não é açúcar, que é essa daqui, se chama esteviol. Então, os glicosídeos presentes nas folhas da estévia, né, a estévia ribaldiana, uma planta nativa da América do Sul, é chamada de glicosídeo de esteviol. Então, nós temos aqui, essa parte é o esteviol. Aqui nós temos açúcares. O esteviosídeo foi o primeiro glicosídeo de esteviol que foi purificado. Então, foi feita uma extração aquosa e foi purificado e foi estabelecida uma ingestão diária aceitável para esse glicosídeo de esteviol. Só que esse glicosídeo de esteviol, ele não tem um perfil sensorial muito adequado para uso em alimentos. Ele tem um amargor, tem um gosto metálico. Então, percebeu-se que o rebaldeosídeo, que também está presente, tem um sabor melhor. Esse rebaldeosídeo tem mais uma molécula de açúcar. Seria como se fosse o esteviosídeo com mais uma molécula de açúcar adicionada. Então, essas duas substâncias aparecem em maior concentração. Nós temos em peso seco, né, de 5 a 10% em peso seco da folha, esteviosídeo, de 2% mais ou menos rebaldeosídeo. Então, a indústria inicialmente extraiu esses dois glicosídeos para aplicação em alimentos, mas mesmo assim o perfil sensorial do soro ainda não era aquele que se espera para atender o consumidor.
Então, o que aconteceu? Percebeu-se que outros rebaldosídeos presentes em quantidades bem pequenas, né, têm um paladar muito melhor, como é o caso do rebaldosídeo N. Notem que o peso molecular está aumentando, porque está aumentando o número de açúcares. Aqui eu tinha 3 açúcares ligados, aqui eu tenho 6 açúcares ligados, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho mais 2 moléculas. Então, existe na folha, né, quando o esteviosídeo foi aprovado para uso, tinham sido identificados apenas 9 glicosídeos de esteviol. Hoje nós temos mais de 40 glicosídeos de esteviol já identificados nas folhas da estévia. Para vocês terem uma ideia, olhem aqui, nós temos aqui, eu grifei aqueles rebaldosídeos que são de maior interesse para a indústria hoje, né? Aqui a molécula é o aglicon, o esteviol, aqui eu tenho R1, né? O radical 1, o radical 2. Então, conforme o radical 1 e o radical 2, é um número de açúcar, beta-glucose, 2 moléculas de beta-glucose, mais beta-glucose. Então, são os diferentes rebaldosídeos. O peso molecular aumenta. E a doçura é bem parecida, né, da substância de interesse, em torno de 200. O que muda é a qualidade do doçor. É muito um doce mais gostoso, vamos dizer, do que desse de peso molecular maior, né, com maior número de açúcar. Bom, é praticamente inviável extrair essas moléculas presentes em concentrações abaixo de 0,5%, de 1%. O que fez a indústria, então? A indústria desenvolveu tecnologias alternativas para a obtenção de glicosídeo de esteviol. E 3 dessas tecnologias foram recentemente aprovadas pelo JECA, foram avaliadas e foram consideradas, o produto resultante dessa tecnologia foi considerado seguro. Então, nós temos a fermentação. A fermentação envolve um micro-organismo geneticamente modificado, que é então utilizado para produzir glicosídeos de esteviol específicos, partindo de açúcares simples. Já a tecnologia de bioconversão e glucosilação partem dos glicosídeos de esteviol que foram extraídos da folha da estévia rebaudiana, e esses glicosídeos passam por uma conversão enzimática para maximizar a produção dos glicosídeos que estão presentes em baixa concentração. Ou seja, eu transformo o esteviosídeo em rebaldosídeo M. Eu vou colocando moléculas de açúcar, né, enzimaticamente, e maximizo a concentração dos glicosídeos que tem o doçor melhor, dos glicosídeos de interesse. Na glucosilação, o processo é semelhante, só que eles passam por reações catalisadas enzimaticamente para adicionar unidades de glicose nos glicosídeos de esteviol via ligações alfa. Nesse caso aqui, você vai formar glicosídeos de esteviol que não estavam naturalmente presentes na planta. Então, esses 3 processos já foram reconhecidos. Bom, em função disso, o JECA estabeleceu diferentes especificações. Isso é uma especificação de um aditivo alimentar, no caso, nós estamos falando dos glicosídeos de esteviol. O anexo 1 das monografias, né, é o mais antigo, foi aquele que foi publicado para o esteviosídeo inicialmente, estabelecida a ida de 0 a 4 miligramas em 2008. Eu tenho aqui, para esse glicosídeo de esteviol, que é o extraído da planta, que é o que vocês chamam de estévia, uma identificação do INS. INS é o International Numbering System, é uma identidade do aditivo. Número 960 e a letrinha A para indicar a forma de obtenção. Destacando que, em qualquer uma das tecnologias de obtenção, um extrato tem que ter, no mínimo, 95% de glicosídeo de esteviol. Então, está dito em todas as especificações, vocês vão ver, não menos que 95% do total de glicosídeo de esteviol em base seca, determinada como a soma de todos os compostos que contêm o esqueleto de esteviol conjugado a qualquer número, combinação ou orientação dos sacarídeos presentes nas folhas de estévia rebaudiana Bertoni. Um anexo 2, que eles chamam, são os glicosídeos de esteviol obtidos da fermentação. Nós temos aqui já uma letrinha diferente, a 960B. Aí chegamos aos glicosídeos modificados enzimaticamente, né? Aqui são os organismos geneticamente modificados que produzem as enzimas, a Pichia pastoris e Escherichia coli. Ainda não foi atribuído o INS, porque não houve a reunião do Códex no ano passado, nem virtual. Esse ano está prevista, a reunião ocorre em março, não vai ocorrer novamente. Está prevista a reunião virtual do Comitê do Códex de Aditivos
para setembro, se eu não me engano. E, por fim, nós temos a última especificação, que é para os glicosilados, é uma especificação tentativa, porque o JECFA ainda está aguardando umas informações adicionais sobre métodos analíticos para esses glicosídeos obtidos desse meio, né? Bom, então agora vamos seguir aqui nosso cronogramazinho aqui. Então, houve a reunião, eu tenho tudo isso daí, e agora as publicações. Quais são as publicações a que o consumidor, né, o técnico, o profissional tem acesso? A primeira publicação que sai do JECFA é o resumo e conclusões da reunião. A reunião virtual do ano passado foi em junho, 1 a 12, e já em julho saiu um resumo. Esse resumo normalmente é feito para que na reunião seguinte do Códex, o aditivo já seja incluído na norma geral de aditivos alimentares. Por quê? Porque na norma geral de aditivos só entram os aditivos que foram avaliados pelo JECFA e considerados seguros para consumo humano. Então, é importante que essa informação esteja disponível o quanto antes. As demais publicações são as monografias, essas que eu mostrei para vocês, é um compêndio de especificação de aditivo. Vejam, esse foi o último que saiu, já aparece aqui todo o que eles chamam de framework, né, para os glicosídeos de esteviol, os 4 anexos que eu mostrei, com todos os detalhes, metodologia de análise, bem detalhado. Nós temos, em seguida, essa é uma publicação bastante interessante, é um relatório técnico, também publicado pela FAO e pela OMS, onde você tem todas as discussões que aconteceram durante a reunião do JECFA, muitos temas são tratados durante a reunião, não só a avaliação toxicológica, mas também aparece um resumo mais extenso, vamos dizer, sobre a avaliação toxicológica que aconteceu. Para aqueles que têm maior interesse, né, a publicação mais completa é a série de aditivos alimentares da OMS, onde você tem todo o detalhamento da avaliação toxicológica que foi feita, as referências bibliográficas. Aqui eu mostrei a do azul brilhante. Azul brilhante é um corante que já é usado há muitos anos, está sendo feita a reavaliação toxicológica de todos os corantes que foram aprovados para uso já na década de 70, 80. Então, veja o tanto de informação que foi avaliada, desde a caracterização química, como dados, aspectos bioquímicos de absorção, distribuição, excreção, biotransformação, efeitos em enzimas e outros parâmetros, estudos toxicológicos, toxicidade aguda, curto prazo, em camundongos, ratos, cachorros, estudos a longo prazo em camundongos e ratos, genotoxicidade, estudos na reprodução e desenvolvimento, estudos especiais, no caso desse corante, estudos de alergenicidade, neurotoxicidade, câncer de pele. Avaliação de exposição, dados já reportados pelos Estados Unidos, União Europeia, dados da Austrália e Nova Zelândia, e também outros países enviaram a informação. Então, isso é um banco de dados maravilhoso, acesso direto. Qualquer dúvida com relação ao estudo, quais foram as hipóteses assumidas, se foram assumidas as hipóteses, o metabolismo, está tudo aqui e isso está disponível na literatura. E eu vou mostrar para vocês como chegar nesses documentos rapidamente. Então, a OMS tem um banco de dados sobre as avaliações conduzidas pelo JECFA. Se vocês acessarem vocês colocam base de dados aditivos OMS, vocês vão chegar nessa página aqui. Essa página aqui, digita o nome do aditivo, ou digita a classe funcional, ou a informação que vocês tiverem. Aqui nós temos atualizado até 2021 e refere-se à reunião do JECFA até a reunião do ano passado, de junho. Então, é bem atualizado. Aí, quando vocês entram, né, eu digitei esteviol, glicosídeo de esteviol, e aí aparece todo o histórico deles. Aparece de trás para frente, né? A última avaliação, né? Aqui 2019, aqui é mencionado que foram consideradas as especificações dos glicosídeos produzidos por 4 métodos, que foi a última decisão no JECFA, para produtos com mais 95% de pureza. Não tem nada. Se vocês abaixarem a página, vocês têm a avaliação em 2017, e aqui vocês chegam no report, tá vendo? Está em azulzinho, aqui é a monografia, esse é aquele relatório técnico resumido, e aqui é a monografia completa. Clicou aqui, vai direto para aquele livrinho que eu mostrei, aqui também. Bom, aqui é a avaliação de 2016,
Também foi um relatório técnico, a monografia, a especificação. E se for mais para baixo ainda, vocês chegam até a primeira avaliação dos glicosídeos de esteviol, quando foi atribuída uma ida temporária. Está vendo que é 2, depois foi para 4? Então, a ida é temporária, foi um fator de incerteza de 2, porque haviam estudos clínicos em andamento e o JECFA preferiu esperar esses resultados. Notem que a ida é expressa sempre como esteviol, para poder ser aplicada a todos os glicosídeos de esteviol. Então, não se refere ao esteviosídeo, nem ao rebaldeosídeo, se refere à parte, não, açúcar, que é o esteviol, porque todos os glicosídeos de esteviol são metabolizados e liberam, né, esteviol no trato gastrointestinal, e o esteviol é, então, absorvido e eliminado pelo nosso organismo. Então, é isso aí. Depois, para aqueles que têm interesse na área, nos níveis que são usados, vocês podem acessar a norma geral de aditivos alimentares do Codex online. Essa base está online e também tem um documento completo. Vamos ver como é que é esse documento completo aqui. Vocês clicando aqui na norma geral, né, de aditivos, nesse aqui, vocês vão chegar nessa norma geral de aditivos alimentares. É um documento com 480 páginas, bem longo, né? É atualizado todos os anos. Você percebe, conforme a decisão, conforme o JECFA avalia um aditivo e diz que ele pode ser usado em alimentos, o Codex vai incluir na sua norma geral e vai solicitar aos países, então, que submetam, né, provisões de uso para esse novo aditivo, ou então para aditivo que já está sendo considerado para utilização em alimentos. Se vocês entrarem no GSFA online, né, vocês chegam no nome, entra com o nome do aditivo e tem a categoria de alimento, o nome, né, das categorias de alimentos, o nível máximo aceitável, notas e o ano em que foi adotada essa provisão. Vocês têm aí. Se entrarem na norma geral online, você pode buscar pelo índice de aditivos, aqui tem o nome de todos os aditivos que fazem parte da norma. Clicando, por exemplo, no glicosídeo de esteviol, você vai ter aqui todas as provisões para os glicosídeos de esteviol. Aqui é uma partezinha só, o nível máximo autorizado, a nota 26, quer dizer, expresso como esteviol. Quais são os que estão incluídos na norma, por enquanto, né? É o esteviol da estéria rebaldiana, aquele que excede da folha, e o rebaldeosídeo A é obtido da ureia lipolítica, né? Um organismo geneticamente modificado. E, já chegando ao final, vocês devem saber já, né, que a resolução nacional, né, que trata dos aditivos dos edulcorantes é a RDC número 18, de 24 de março de 2018. Eu coloquei esse slide para vocês ficarem cientes de que encontra-se, né, atualmente em consulta pública uma proposta de atualização das listas de aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia, e que nessa proposta existem algumas propostas de autorização para glicosídeo de esteviol, para edulcorantes. As alterações, na verdade, são relativas à inclusão de glicosídeo de esteviol para serem utilizados em suplementos alimentares. Aparece claramente, né, essa proposta na consulta pública. E também, agora, no Brasil, o limite máximo também está expresso em esteviol. Até então, o limite máximo de glicosídeo de esteviol estava expresso como glicosídeo, agora está como esteviol. No Brasil ainda não existe a diferenciação dos glicosídeos de esteviol, o INS é 960 para todos eles. E para aqueles que são curiosos, né, também houve um aumento no limite máximo de uso de glicosídeo de esteviol em gomas de mascar, micropastilhas de sabor intenso. E aqui embaixo eu mostrei como é que foi feito esse cálculo, né, para você transformar o limite máximo que dá espécie de glicosídeo para se expressar em glicosídeo de esteviol. Esse é o cálculo, é o fator de conversão de 0,4, obtido dividindo a massa molar do esteviol pela massa molar do esteviosídeo, que foi o glicosídeo de esteviol considerado quando primeiro se estabeleceu o limite para esses aditivos. Bom, então estamos chegando ao final e eu gostaria de lembrar para vocês que no Brasil e nos países os edulcorantes são considerados uma ferramenta importante e efetiva
no controle da obesidade e da diabetes. A segurança dos edulcorantes tem uma base científica sólida, bem documentada, vocês viram tudo isso que eu apresentei, as exigências, né, o tanto de informação que qualquer fabricante tem que submeter ao JECFA, o critério, né, o conservadorismo nas avaliações. Evidentemente que um edulcorante ou outro é aprovado num país num limite maior, ou então não é aprovado, mas isso não significa que aquele país é mais cuidadoso que o outro, que o governo é mais preocupado. Simplesmente a autorização de uso dos edulcorantes não leva somente em conta aspectos científicos. Muitas vezes aspectos culturais, hábitos alimentares, aspectos econômicos ou políticos são levados em consideração quando um governo vai gerenciar o risco, né, do uso de aditivos alimentares para a sua população. Todas essas informações que aparecem sobre os adoçantes na mídia, né, são, na verdade, criadas por desinformação ou então interpretação errônea de dados, veiculação distorcida, né, dos estudos sobre as substâncias. Comentei com vocês, hoje em dia, veja bem, quando você faz um ensaio toxicológico de uma substância nova, você usa animais de laboratório porque não é ético fazer o estudo com humanos. Agora, nós temos dados em humanos, dados epidemiológicos de consumo, e alguns pesquisadores ainda insistem em fazer estudos com animais de laboratório, poucos animais de laboratório muitas vezes, e tentar extrapolar os dados do animal para o homem. Quer dizer, é uma coisa que não dá para entender muito bem, né? Então, é altamente recomendável que a mídia, os profissionais de saúde, busquem informação sobre os processos de avaliação de segurança e aprovação de uso de aditivos alimentares para terem confiança no uso dessas substâncias, né? E poder compartilhar informações para as quais existe um consenso no meio científico. Eu agradeço a atenção de vocês, devo ter ultrapassado o tempo, nem sei, eu esqueci de colocar meu reloginho aqui, mas era isso que eu queria transmitir para vocês e estou agora disponível para as perguntas que vocês têm. Muito obrigada. Obrigada, Maria Cecília. A apresentação aí foi muito enriquecedora. Eu já tinha tido um panorama, né? E agora deu para aprofundar bastante aí. A gente passou, então, desde a regulamentação, né? As características físico-químicas de cada tipo de edulcorante. Você reforçou um pouquinho mais essas atualizações em cima do esteviol, que eu acho muito interessante, né? Para quem está assistindo, principalmente poder entender que a segurança, né? Então não tem nem o A nem o B, aquele que é possível usar, e uma palavra que você falou é que se a nossa agência está aprovando é porque é seguro, a gente tem que trabalhar na orientação do uso também. Eu tenho uma pergunta aqui para você, do nosso público, né? E está sendo perguntado que se existe uma metodologia específica exigida pelo JECFA para avaliar edulcorantes nos animais, e se existe um tempo mínimo de exposição do animal ou se são testes agudos. Não, eu mostrei para vocês, não, são testes normalmente, o NOEL é estabelecido em estudos crônicos, não é? A vida toda do animal. O animal é alimentado diariamente com a substância, né? Para poder se observar o efeito a longo prazo ou a curto prazo. Em algumas situações, para algumas substâncias químicas, o NOEL pode ser derivado de estudos de curto prazo. Mas são estudos, sim, por toda a vida do animal. Por isso que pode ser utilizado durante toda a vida do homem. E não só por toda a vida, por 1, 2, 3 gerações. Então, você tem desde a concepção até o desenvolvimento dos animais. Então, existe, sim, um protocolo, e esse protocolo é rígido. E é muito difícil, é caro fazer um ensaio toxicológico, não é? São animais, tem que ter um número mínimo de animal por dose, são três espécies de animais no mínimo, né? Tem estudos in vitro, genotoxicidade. Realmente é bastante complexo e completo esse dossiê. Ok. Queria aproveitar e o pessoal perguntar, pode colocar mais perguntas aí no nosso chat, a gente está acompanhando, aproveitem aqui a expert para poder discutir com a gente. E eu achei que ficou muito claro, né, a questão do IDA, que a gente já tem realmente isso, né, já definido, a gente pode ter segurança, o nutricionista
muitas vezes no manejo, né, como você falou, ele é muito bem usado, os edulcorantes, no manejo clínico do diabetes e da obesidade, mas hoje, né, o profissional ele enfrenta o quê? Uma questão de o paciente não querer, ele ter medo, né, de usar algum edulcorante, né, dentre as classes que você falou, os artificiais, o de corpo ou até os naturais. E aí é bom que a gente tenha essa orquestra aí, essas ferramentas para poder contribuir com eles. Mas uma pergunta minha, tá? E agora, em relação a esses diferentes tipos de glicosídeos, né? Você acha que com essas novas formas de produzir eles de forma diferente, a estévia, né, o edulcorante que é vendido aí como estévia, é um dos que na prática clínica a gente vê mais queixa em relação ao sabor. Então, as pessoas querem porque é natural, porém elas têm uma queixa em relação ao sabor. Você acha que com essas mudanças, esses ensaios, a gente padroniza mais ou por substâncias diferentes a gente pode encontrar também diferenças no sabor futuramente? Eu acho que o estereosídeo cada vez mais vai deixar de ser usado por causa desse sabor. Porque agora com essa tecnologia vai se produzir, e inclusive o Brasil já aceita os glicosídeos esteviol. Uma vez que tem a especificação do JECFA, automaticamente a Anvisa já reconhece como seguro o glicosídeo esteviol. Então nós teremos logo o glicosídeo, o rebaldosídeo M, o D e o E no mercado, e o sabor é muito melhor. Agora resta aquilo lá. O consumidor associa, né, o glicosídeo esteviol a um estévia, né, chama de estévia, já erroneamente, que é natural. Eu não sei se ele vai se assustar, porque não é natural, não é? É produzido para mim, do meu ponto de vista, qualquer substância natural é ela na planta, entendeu? Se você extrai, eu não sei se você tem formação química, mas a partir do momento que você tira algum princípio de uma planta, você extrai o princípio e tudo mais que é solúvel em água, em solvente. Depois disso, você tem que purificar. Olha que você purifica, você passa pelo processo de filtração, processo de extração com solventes, até chegar na substância que tem, no caso específico, 95% de pureza. Você imaginou sair de alguma coisa que está 2% numa planta e chegar a 95%? Então, não é fácil. Então, isso não é natural para mim. Por mais que seja saído da planta. Para mim, natural é quando está no ambiente natural, junto com tudo que está na planta. Aquele conjunto é natural, você comer a planta, comer o alimento. Mas a partir do momento que você extrai, não é mais, entendeu? Então, mas isso não quer dizer que não seja seguro. É seguro. Por isso que também substâncias sintéticas idênticas ao natural são seguras. Você pega um aroma, baunilha. Quem que vai extrair baunilha da sementinha? Caríssimo. Então, você sintetiza uma molécula igualzinha e o nosso organismo não sabe se aquela molécula veio da planta, de onde veio. O importante é você conhecer a pureza. E vou dizer para você, as pessoas acham que as substâncias de origem natural, que eu chamo, isso é mais tranquilo, né, mais fácil. São as mais difíceis de avaliação. Porque para estabelecer uma especificação depende do extrato, entendeu? Dependendo do lugar onde a planta cresce, do sol, você tem uma composição. Então, e o JECFA não vai fazer uma especificação só para um fabricante. Ele tem que englobar todos os produtores daquele glicosídeo. E cada um tem uma forma. Mas aí ele exige o quê? Como a IDA estabelecida em termos de esteviol, você tem que garantir que você tem 95% de glicosídeos, que conhece tudo. Nós temos muito problema com a estévia aqui na América do Sul, porque a estévia do Paraguai e tudo, não tem isso, tem 80% só de glicosídeos. Então, eles estão tentando uma avaliação pelo JECFA, né, do seu produto, só que para poder ser avaliado pelo JECFA, eles têm que fazer de novo os estudos com animais de laboratório que receberam o produto 80%. Você não pode testar um produto que tem 95% de pureza e colocar no comércio um que tem 80%. E o resto, o que é? E outra coisa, quando você tem princípios extraídos de planta, as plantas estão na natureza, estão ao ar livre, elas têm muito mais contaminantes. Cádmio, tem chumbo, sabe, do ar e tudo. Então, quando você sintetiza em laboratório, você controla tudo isso, é muito mais controlável, né? Mais definido, vamos dizer, quimicamente, um produto sintetizado do que um que é extraído da natureza.
Mas eu acho que logo nós teremos, sim, no comércio, produto, vai ser muito, quer dizer, a indústria investiu bastante, né, para poder ter esse glicosídeo de esteviol, com perfil sensorial melhor, vai poder não somente ser utilizado como adoçante de mesa, mas também utilizado em outros alimentos, né, não sei, talvez em combinação. Hoje em dia é muito comum, nenhum edulcorante tem um perfil perfeito, entendeu? Vamos dizer assim, uma qualidade ideal. Por quê? Uns têm um sabor muito bom, mas são instáveis à temperatura, um tem sabor ruim, mas são estáveis no armazenamento. Quer dizer, hoje em dia se usa uma mistura de edulcorantes. Isso daí é muito bom do ponto de vista toxicológico, porque você consome menos de cada um. Como eles são moléculas distintas, tem ingestão diária aceitável e diferente, se você tem uma mistura, você possibilita que eles sejam usados em mais alimentos, ou seja, você consome uma quantidade menor, né, de cada um deles, é muito mais difícil você chegar a ultrapassar uma ingestão diária aceitável. Então, é muito mais tranquilo, né? Não existe, por exemplo, as pessoas perguntam qual edulcorante é melhor? Depende do seu paladar. Tem pessoas que gostam da sacarina, outras gostam do aspartame. Eu, particularmente, gosto do aspartame e da sucralose, assim, é o que tem o paladar mais próximo do açúcar para mim. Para outras pessoas já é um pouco diferente. Mas é isso. Chegaram mais perguntas aqui, Maria Cecília. Ó, uma pergunta fala, por trabalhar com microbiologia, se você sabe quais bactérias geralmente são modificadas e utilizadas na fermentação mencionada para obter o edulcorante? Então, foram duas aprovadas, tem que ser aprovada. Foi a Saccharomyces cerevisiae e a Aerolia lipolitica. São essas duas da fermentação. Depois, para o outro processo de bioconversão, é a Pichia pistorius e não me lembro, mas na especificação que eu mostrei, se vocês olharem a apresentação depois, aparece lá quais são. Os organismos são também estudados, tá? Todos os dados de obtenção das cepas, a codificação e tudo tem que ser apresentado para o GERD. Né? Porque hoje até as bactérias têm um perfil genético e aí bem interessante, né? Que pode ter modificação. Uma outra pergunta é, como você avalia os riscos relativos descritos nos estudos da Unicamp sobre a sucralose em aquecimento feito em 2015, né? Até queria comentar que a nossa Sociedade Brasileira de Diabetes fez uma nota técnica no Departamento de Nutrição, falando sobre isso, né, com o embasamento da Unicamp, mas comenta da sua área. Olha, eu me lembro desse daí, até comentei já numa coisa. O que aconteceu? Eu acho que foi um estudo, um teste químico, né? A sucralose pura foi submetida a pirólise, foi queimada, colocou um tubo de ensaio e colocou fogo embaixo. E aí foi feita uma análise do cloro liberado, queima. Entendeu? Uma coisa assim, uma situação totalmente diferente de qualquer uso da substância como edulcorante. A substância é adicionada em alimento, em quantidade, ninguém queima a sucralose. Se você queimar o açúcar, você vai ter substâncias tóxicas também. Põe um açúcar queimado, fica até um gosto amargo e tudo, você queima. Então, as condições de análise foi uma experiência química, sem nenhuma aplicação prática para o uso de edulcorantes na alimentação. Simplesmente foram testadas técnicas, né, sofisticadas de ensaios analíticos, né, técnicas analíticas sofisticadas, que viram a substância ser degradada, acompanharam e tudo, mas nada que se aplique, nada que tenha sido, inclusive, reconhecido pela comunidade científica como tendo qualquer impacto na segurança da sucralose. A sucralose continua sendo considerada segura. E outra coisa, deixa eu complementar. Qualquer informação, o mundo inteiro fica de olho nos edulcorantes, porque existe essa polêmica, né? Essa má informação, essa desinformação. Então, os comitês científicos, eles também estão de olho. Inclusive, a União Europeia iniciou em 2010 a reavaliação de todos os aditivos alimentares utilizados no bloco econômico. E, por causa dessa polêmica toda, foram reavaliados todos os edulcorantes, reavaliados. Foram feitas chamadas públicas, mais de 5.000 trabalhos, 4.000 trabalhos foram avaliados para aspartame. E todos, a segurança foi reafirmada novamente. Então,
A comunidade científica, gente, é muito gasto para reunião, para, sabe, trabalho e tudo. Qualquer informação que aparece, às vezes estudo que não tem fundamentação científica, não é bem conduzido, estudos com poucos animais de laboratório, quer dizer, não faz sentido você querer provar que uma substância que é consumida já pelo homem. Olha, eu quero saber se alguém de vocês que tem interesse na área sabe de alguém que passou mal, que morreu, ou que teve algum efeito adverso associado aos edulcorantes. Veja bem, câncer é uma doença de longo prazo. O aspartame é consumido desde 1980, 70. Não tem nenhum caso entre diabéticos que consomem. A sacarina foi introduzida na alimentação na Primeira Guerra Mundial, porque não tinha açúcar. Primeira e Segunda Guerra Mundial. Nós temos quase 100 anos de consumo de sacarina. Se tivesse que ter algum efeito, já teria aparecido. Entendeu? Você tem que acreditar nos órgãos de regulamentação. O mundo inteiro não está querendo matar ninguém através do uso de edulcorante. Entendeu? Então, é uma ferramenta, é útil e tem base científica para essa conclusão. É essa a verdade. Então, se as pessoas não querem consumir, não gostam, tudo bem, não consuma. Mas não encontre razões que não são fundamentadas para restringir o consumo e não deixar que outras pessoas consumam. E se interessa pelo assunto, vá se informar antes de falar mal, vamos dizer assim, de demonizar um aditivo que é aceito no mundo inteiro. Então, todos os governos estariam completamente errados, querendo matar a sua população, porque autorizam. Não é, né? Uma publicação científica e contra milhares de estudos e mais, dados epidemiológicos no homem nós temos. É isso que a gente quer. Muito bom, eu acho que também a gente tem que o profissional estar seguro com tudo isso para a gente passar a segurança para o nosso paciente, porque a gente vai ter aquele, no caso, né, no atendimento clínico, aquele que vai ter condições de usar a sacarina, o ciclamato e o aspartame pelo custo, e os outros que podem usar os mais caros, e tudo bem, né? Ele vai utilizar o que for adequado para o tratamento e vai ser efetivo se for aplicado corretamente também. Então, é a segurança e o uso correto. Acho que essas duas coisas têm que caminhar juntas. Tem uma última pergunta aqui para a gente encaminhar para o final, que é sobre se você considera importante, e depois, se você quiser, eu posso dar a minha opinião também, sobre fazer uma periodização, que é uma palavra que tem sido muito usada, na utilização dos edulcorantes. Então, mas o que é isso? Hoje eu faço a troca, né? Hoje eu uso um aspartame, um sucralose, amanhã eu uso um xilitol. Eu acho ótimo. Aliás, as pessoas, hoje em dia ninguém mais sai de casa, né? Então, mas quando você sai de casa, você acaba fazendo isso, porque no restaurante, cada restaurante, o lugar que você vai, utiliza em gotas, utiliza em saquinho, em stevia, ou sucralose e tudo. Então, você acaba fazendo essa alternação, né? Alternando o uso. Eu acho, porque é muito... O risco de você ultrapassar ainda já é baixo. Você, então, periodizando, né, que você falou? A gente chama, pessoal, é mudança periódica, periodização do uso. Alternando, eu acho, eu uso de vez em quando sucralose, uso um tempo aspartame, eu não estou preocupada, eu sei que eu não vou ultrapassar, entendeu? Então, se vocês quiserem fazer um cálculo, as pessoas às vezes falam, não tem a quantidade no saquinho, né? Ainda vai ser ultrapassada. Gente, é tão alto o poder do SOR, né, dos edulcorantes, naquele saquinho que vocês veem, aquele sachêzinho que tem 800 miligramas, né, apenas 3%, 2% são edulcorante, o resto é que a gente chama de veículo. Você tem que ter como manusear o edulcorante, então você acaba tendo que colocar alguma coisa junto, né, então, o que está ali, em geral, é lactose, né, que tá dito, mas é muito pouco edulcorante. E realmente, aquele consumidor interessado que quer calcular se eu estou ingerindo muito ou não, você não vai conseguir, porque não são todos os alimentos. Acho que só bebidas, né, têm a obrigação de declarar a quantidade de edulcorante no rótulo. Os demais produtos, não. Mas vocês têm que aprender a confiar no governo. Não vão querer calcular tudo, sabe, na vida, ler tudo. Se for assim, então, tem N aditivos que são usados, sabe, saber tudo. Eu consumi isso, consumi aquilo, quanto que eu estou consumindo. Talvez... se for uma demanda assim, da classe, sabe, médica, né, do profissional, possa ser solicitada à Anvisa que a quantidade de edulcorantes presentes sejam também informada nesses produtos, se isso tranquilizar, não é? Mas é mais uma coisa para você fazer, né? Eu deixaria por conta
E a Anvisa é bem ativa, vocês imaginam, participa do Códex, o Brasil é um dos mais ativos nessa área de aditivos, mas participa do Códex, tenta estar o mais próximo possível de normas internacionais, segue o JECFA, né? Tanto é que já reconhece essas novas tecnologias de fabricação. Então, nós estamos bem, sabe, nessa área. O pessoal técnico é bastante eficiente, bastante atualizado lá na Anvisa, e eu confio plenamente nas decisões que estão sendo tomadas. Bom, acho que a gente encerra aqui, então, com a segurança que a gente pode usar. Eu, na minha vida pessoal, tenho um de cada numa bandejinha aqui do lado do café, então vou trocando também. Eu acho que a gente ganha com isso, experimentando também, né, fazendo esse cuidado. E quero agradecer aí, em nome do público, aí todas as respostas que você nos trouxe. Imagina, foi uma satisfação, viu? E Flávia, tudo bem? Obrigada, Cecília. Obrigada, doutora Silvia, pela palestra. E doutora Silvia pela coordenação, foi ótimo. E gostaria de agradecer novamente a todos que estiveram presentes e esperá-los para o próximo bloco, no dia 20/5. E é isso, gente. Acho que não tem mais nada. Flávia? Por favor, Cecília. Vocês vejam só, nesse processo que eu mostrei para vocês, lembre-se que eu coloquei a avaliação do risco, né? Houve a identificação do perigo, a caracterização, agora a avaliação da exposição. O Brasil tem feito regularmente a avaliação da exposição da população aos edulcorantes. Então, nós temos esses dados, eu já tive alunas, né, que já fizeram no passado a avaliação da exposição aos edulcorantes. Temos agora mais um estudo em andamento na Unicamp, por solicitação da Anvisa, que quer saber como é que está o consumo, inclusive por crianças, porque era um dado que não tinha ainda para crianças, como a POF, não abrange crianças com menos de 10 anos, né? Foi solicitado esse estudo, está sendo conduzido. Infelizmente, a pandemia fez com que as pesquisas parassem, né? O laboratório, a Unicamp não está funcionando ainda fisicamente, só online as aulas, as pesquisas também estão interrompidas. Mas nós temos, e no próximo bloco vão ser apresentados os dados de exposição. Por quê? Porque é o terceiro componente de uma avaliação do risco, é onde você vai ver como é que está o perfil de consumo da sua população, comparar com a ingestão diária aceitável reconhecida e verificar se está tudo ok, se a ingestão estimada para a sua população está abaixo da IDA ou se há necessidade de alguma reavaliação dos usos. E aí o que faz a Anvisa, como já fez no passado? Ou ela reduz o número de alimentos nos quais o edulcorante é permitido, ou reduz a quantidade do edulcorante naquele alimento específico. Então, é feito isso daí em conjunto com a indústria, não é? Para que a ingestão da população se mantenha dentro da IDA, aquela IDA bastante segura, entendeu? Então, os governos gostam de deixar sempre a estimativa de exposição dentro dos valores reconhecidos como seguros. Então, não deixe de assistir, nós vamos ter dados da América Latina, do Chile, da Argentina e do Brasil, tá bom? Esperamos vocês, né, daqui a 15 dias. Isso aí, pessoal, estejam todos convidados, a gente teve aí com um público bom aí durante todo o webinar, então não percam, já anotem aí na agenda dia 20 a continuação desse tema, que ainda a gente tem bastante coisa para falar, né? Então, em nome aqui do Wilson, eu queria agradecer a doutora Maria Cecília, obrigada Flávia, e a gente se vê, então, numa próxima, no dia 20. Tá bom, obrigada. Obrigada a todos. Pela excelente coordenação. Obrigada a todos, boa tarde. Boa tarde.